Bem-vindos à Visão Política. Hoje vamos desmontar a narrativa que a esquerda está tentando vender, que Lula estaria se recuperando nas pesquisas e que 2026 está garantido para ele. Os números reais mostram exatamente o oposto. A desaprovação do governo Lula bateu recorde e Flávio Bolsonaro surge como uma grande ameaça que eles não esperavam. Vamos aos fatos. A Paraná Pesquisa, que acertou em cheio as eleições de 2022, trouxe números de novembro que a mídia tradicional prefere esconder. 50% desaprovam o governo Lula contra apenas 45% que aprovam. Isso é uma rejeição maior que a aprovação. E a tendência de piora. A esquerda corre para destacar um suposto aumento recente na aprovação. Mas isso também é verdade. Vamos olhar o histórico completo do Paraná Pesquisas. Em agosto de 2023, logo no início do mandato, Lula tinha 54% de aprovação. Em abril de 2025, após a crise do Pix e os escândalos, despencou para 39% de aprovação e 57% de rejeição. O fundo do poço. Teve uma leve recuperação em outubro, chegando a 47% graças ao tal efeito Canadá, quando Lula tentou provar de valente contra Trump. Mas foi só isso, um efeito passageiro e fraco. Em novembro já caiu de novo para 45%, com desaprovação subindo para 50%. A margem entre rejeição e aprovação só aumenta, Lula não recupera, ele afunda devagar. Esse padrão é clássico de mandatos presidenciais. Começa com lua de mel, depois os erros acumulam. A economia aperta e a aprovação derrete. No caso de Lula, a crise do Pix em 2024 foi o grande turning point, o efeito Canadá. Até deu um gás temporário, mas aqui no Brasil foi morno e longe da eleição. No Canadá real, o efeito foi mais forte porque veio colado no pleito. Aqui, já evaporou. Em 2026 ainda está longe, tempo suficiente para a economia piorar mais, para a briga com o Congresso explodir e para medidas impopulares serem adiadas para o ano eleitoral. Enquanto isso, a esquerda entra em pânico com o crescimento de Flávio Bolsonaro nas intenções de votos. Ele virou a janela de oportunidade da oposição. A narrativa de Lula está se recuperando, serve só para tentar acalmar a base e desmobilizar a direita. Mas os números não mentem, a desaprovação cresce. E Flávio avança exatamente porque representa a continuidade do bolsonarismo sem os desgastes pessoais do pai. Vamos aos detalhes da pesquisa por segmentos. Mulheres aprovam um pouco mais que homens, mas a diferença é pequena. Jovens muito novos e idosos ainda não dão apoio a Lula, mas a meia-idade. E gente que trabalha, paga conta, desaprova forte. Quanto maior a escolaridade, maior a rejeição. Trabalhadores formais, os que ralam no dia a dia, desaprovam o governo. Já beneficiários do Bolsa Família aprovam, mas por margem estreita, sinal que até aí o apoio não é blindado. Regionalmente, o Nordeste é a única região onde Lula ainda tem mais aprovação que rejeição. No resto do Brasil, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, a desaprovação domina. Na religião, católicos tendem a aprovar mais, mas evangélicos rejeitam em massa. E o dado mais impressionante, quem frequenta a igreja regularmente, especialmente evangélicos, desaprova muito mais. A participação religiosa ativa vira o termômetro de crítica ao governo. Isso não é coincidência. O engajamento religioso fortalece valores que colidem com várias agendas do governo atual. Veja um exemplo da Nicarágua. Daniel Ortega começou a perder apoio das igrejas católica e evangélica e respondeu com repressão pesada, fechou rádios, expulsou freiras, prendeu padres. No Brasil, já vemos sinais de tensão crescente com lideranças religiosas. Se a desaprovação continuar subindo e Flávio Bolsonaro consolidar à frente da oposição, o risco de manobra autoritária ou tentativa de golpe institucional em 2026 não pode ser descartado. Quando o poder sente que vai perder na urna, às vezes tenta não perder. Para 2026, o cenário de terra arrasada para o governo, economia deve piorar com o adiantamento de reformas, briga aberta com o Congresso e medidas populistas que não entregam resultado real. A aprovação de Lula tem tudo para cair mais ainda ao longo do ano eleitoral. Exatamente o oposto do que a esquerda propaga. Flávio Bolsonaro, com transferência de quase 90% dos votos do pai em imagem renovada, surge como um nome que pode capitalizar essa rejeição toda. Resumindo, a narrativa de recuperação é balela. Os números da Paraná Pesquisa mostram um governo afundado na desaprovação. Com base de apoios encolhendo e concentrada em poucos segmentos, a oposição tem janela aberta. Flávio cresce e 2026 promete ser uma eleição de altíssima polarização. Talvez a mais tensa desde a redemocratização. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se na Visão Política e ative o sininho para não perder vídeos como esse.